Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Então, esse vídeo, certo, vai direcionado ao pessoal do 9º ano, certo? É o nosso terceiro vídeo de religião. Eu escolhi um assunto bem interessante, certo? É aliviar a dor do outro, aliviar a dor do próximo, certo? Vamos lá. Na nossa apostila, pessoal do 9º ano, diz aí, não devemos julgar ninguém. Não é isso? Porque é fácil a gente apontar o dedo e mostrar os erros dos outros, mas é difícil olharmos os nossos erros, certo? Então, temos que ter bastante cuidado ao apontar o dedo para o colega. Eu sempre costumo dizer que quando a gente apontar o dedo para um, tem 4 direcionado para nós. Então, devemos pensar antes de apontar o dedo para o outro, antes de julgar o outro, certo? Tem aí um trecho bíblico na nossa apostila. Daniel, pai de 3 filhos adolescentes, precisava sempre dos jogos do colégio de seus filhos. Então, para as Olimpíadas, discutia-se os promenores de todas as competições. Numa quase decisão final de campeonato, presente-se a um jogo de basquete do colégio, onde os seus filhos estavam torcendo muito durante os vários jogos de decisão parcial. No último, já começou a não gostar do juiz escolhido. Criticou-se o tempo todo, toda a sua situação, toda a sua ação. O time do seu filho mais velho teve uma partida tumultuada, certo? Ele gritava da arquibancada do ginásio do colégio contra a atuação do juiz, que Alice era o seu amigo. Sua esposa saiu de perto para não passar vergonha. Ele estava fora de si. O time quase todo perdeu. No último momento, conseguiu-se o ponto necessário para a sua vitória. À noite, o senhor Daniel recebeu um telefonema. Um dos juízes do jogo de decisão final estava mal. Decidiram-se escolher o senhor Daniel para o juiz da partida. Na manhã seguinte, como juiz do treino de basquete feminino do colégio, sentiu a honestidade, certo? Bem interessante. A honestidade de pais contrário à sua escolha. Ouviu palavras agressivas que o aborreceram. Durante o jogo, não conseguiam se acreditar na quantidade de coisas que aconteciam ao mesmo tempo. Tinham retomar decisões rápidas e claras em meio a toda a agitação. Não fez um trabalho muito bom. Os pais, por sua vez, os criticaram muito e saiu daquela quadra terrivelmente humilhado, apesar de todo o esforço. Essa experiência mudou completamente a sua visão dos juízes esportivos. Para entendê-los, teve que passar por essas pressões, certo? Que tinham que enfrentar. A partir daquele dia, refletiu sobre Deus, as suas atuações no mundo e em nossa vida. Foi entendendo melhor a atuação de Deus em nossa vida. Várias passagens dos evangelhos mostraram a paciência de Cristo diante de todos os erros das pessoas. E Deus entendeu a todos sobre esperar, por confiar numa mudança na cabeça do ser humano, orientados pela maneira de ver, certo? Julgar e agir de Cristo. Temos menos dificuldades para conduzir a nossa mente com mais verdade e justiça diante dos fatos. Então,
É um texto muito interessante que fala aí sobre apontar os erros do outro. Só que quando nós se passamos, certo, nessa situação, nós estamos passando por essa situação, nós vemos que não é tão fácil, certo, sair daquilo ali. Muitas vezes nós julgamos pessoas que estão passando por uma certa dificuldade, só que aí a gente observa e vê que tudo aquilo ao nosso redor, certo, é simples. Mas quando tomamos a dor do próximo, quando passamos por aquela situação, nós vemos que é tudo ao contrário, certo? Tem uma reflexão pessoal. Perdoar alguém que nos tenha ofendido é difícil. Também não é fácil pedir perdão, porque temos que reconhecer na frente das outras pessoas que nós erramos. Será que todo mundo para pedir e ver que você realmente está errado? Então, eu tenho isso em mim, certo? Se eu estou errada, eu vou correr atrás e vou consertar o meu erro. E muitas vezes acabo pedindo perdão, pedindo desculpa, mesmo que eu não esteja errada. Mesmo que a outra pessoa esteja errada, mas eu tenho isso em mim. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que pedir perdão àquela pessoa, para aquela pessoa ver que eu não sou igual a ela. Certo? Então, aí, pessoal, tem a seguinte atividade, certo? Uma atividade bem simples e serve de reflexão para vocês. A primeira pergunta diz bem claro: o que é mais difícil para você? Perdoar ou pedir perdão? Por quê? É muito complicada essa pergunta, não é isso? É muito fácil você perdoar. Muitas vezes você perdoa de coração, mas não fala para a pessoa que você perdoou. Não é isso? Porque muitas vezes você tem receio, tem vergonha. Mas nós devemos pedir perdão, certo? E perdoar de coração, de corpo e alma. A segunda questão diz aí: você se recorda de alguma travessura que tenha feito a um amigo ou a uma amiga? A ele? Será que ele ficou bastante chateado com você? Escreva um trecho contando essa travessura. Será que você já fez alguma coisa com um colega que desagradou? Será que você foi lá e pediu perdão? Será que você pediu desculpa? Será que você tirou aquele rancor do seu coração? Então, a terceira questão diz aí: recorde algo, se lembre de algo que você tenha feito ou dito consequentemente e que logo os fez sentir mal por ter prejudicado alguém. Muitas vezes a gente tem esse hábito, até nas nossas próprias casas, de dizer alguma coisa, né, isso aos nossos pais. Será que depois todos vai lá e pedem desculpa? Então, tem um texto aí para vocês. Quem é Deus? É um texto muito interessante de se meditar. E abaixo desse texto tem uma atividade muito simples. Que essa atividade, certo, tem dígrafos, que são símbolos, certo? Que são símbolos, certo? Então, esses símbolos esses símbolos vão completar a frase de um filósofo, certo? E vocês irão descobrir quais são essas frases. Depois, certo, de formar essa frase, vocês vão comentar sobre o seu conteúdo, sobre o conteúdo da frase. Então, beijos, fique com Deus, certo? Espero que a gente se encontre logo e medite nesse assunto, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.